O ministro Alexandre Silveira declarou que o atraso no processo de licenciamento ambiental para exploração na margem equatorial tem dificultado o avanço da transição energética no Brasil. Luciana Verdolim chega no nosso 3 em 1 mais uma vez para falar sobre esse tema. Mais uma vez o ministro reclamando da demora do IBAMA, não é isso, Lu? Boa tarde novamente, bem-vinda. Isso mesmo. Oi de novo, Kobayashi. É isso mesmo, o ministro mais uma vez está reclamando. Ele já disse que não foi nem recebido pela presidência do IBAMA recentemente, quando pediu o encontro para expor, para determinar, explicar exatamente quais seriam os objetivos do governo. A Petrobras já apresentou toda a documentação que foi pedida pelo órgão ambiental, mas até agora nada dá licença para garantir a exploração. Não necessariamente a exploração do petróleo em si, mas a pesquisa para saber se a área é viável, e isso tem irritado, inclusive, o presidente da República. Hoje o ministro de Minas e Energia voltou a dizer que petróleo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda, e enquanto tiver demanda no mundo, as pessoas vão continuar explorando e o Brasil não pode deixar de fazer essa exploração, porque é com o dinheiro do petróleo que vai garantir, inclusive, a transição energética. Alexandre Silveira tem lembrado, inclusive, que o PIB da Guiana, que é a vizinha ali, que também está explorando petróleo nessa mesma região, cresceu nos últimos anos mais de 60%, exatamente por conta dessa exploração, e que o Brasil não pode perder essa oportunidade. Alexandre Silveira está sendo muito criticado porque, às vésperas da COP30, está defendendo exploração de petróleo. Ele diz que o governo, o Brasil, não tem do que se envergonhar e que vai manter esse entendimento de que é possível, é necessário, melhor dizendo, essa exploração desse petróleo, porque, segundo as estatísticas da Petrobras, vai ser, inclusive, maior do que o pré-sal. E com relação à COP30, o ministro lembra que o Brasil não está querendo enganar ninguém, não está querendo falar uma coisa agora em 2025 e no ano que vem falar outra diferente, por isso está mantendo o discurso e está cobrando das questões, das entidades ambientais, a liberação dessa exploração. O presidente Lula, na semana passada, a gente até contou aqui, ele esteve no Xingu, foi cobrado pelo cacique Raoni, que também criticou a possibilidade de exploração. O presidente, na oportunidade, evitou falar do assunto. O gás da União, que é o gás controlado pela PPSA, se ele custar zero na cabeça do poço, onde as petroleiras nos devem, Petrobras, daqui a poucos dias a Equinor e outros, na cabeça do poço, ele vai chegar depois da estação de tratamento na costa brasileira, só por falta de regulação do gasoduto de escoamento e pelo uso da estação de tratamento, a $10. Inviabilizando a indústria nacional, inviabilizando o emprego, inviabilizando a transição energética, porque o gás no mundo inteiro é considerado um combustível de transição, inviabilizando mais divisa para o Brasil, inviabilizando mais recurso e, consequentemente, atrasando as políticas que nós queremos entregar ao povo brasileiro. Temos entregado em todas as áreas e temos que avançar também na questão do gás. Está aí a manifestação do ministro sobre essa questão importante que é de muito interesse do governo, a exploração de petróleo na margem equatorial, e isso, claro, gera toda uma celeuma com aqueles mais ambientalistas. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações sobre um evento que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Temos imagens, Demetrios? Temos imagens? Temos, está aí. Donald Trump discursando neste momento em um dia em que há expectativa de assinatura de decretos para impulsionar carvão nos Estados Unidos. Essas ações incluem, inclusive, esforços para salvar usinas de carvão que provavelmente seriam desativadas. E aí, Piperno, eu quero a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do que está rolando lá nos Estados Unidos. Essas aí são imagens ao vivo de Donald Trump falando. Mas eu quero a sua opinião, Fábio Piperno, sobre esta política americana, já que a gente saiu de um assunto aqui sobre questões ambientais. Política americana contra o que defendem os ambientalistas. O Trump já saiu do Acordo de Paris, agora vai fazer um decreto para salvar algumas usinas de carvão, que é um material que não é tão amigo assim do verde. Como é que você vê, Fábio Piperno? Bom, ou seja, é evidente que ele vai na contramão disso, o que também não é surpresa. Aí, sejamos honestos, o presidente Trump, na campanha, prometeu exatamente esse tipo de atitude em relação à exploração de energia.
eu posso ser contra, muita gente pelo mundo também, mas quem votou no presidente Trump comprou esse pacote. Ô Zé Maria Trindade, voltando agora para a pauta que nos trouxe a Luciana Verdolim, que está intimamente ligada aí, né, proteção do meio ambiente. Aqui no Brasil tem toda aquela questão pela exploração ou não do petróleo na margem equatorial. Enfim, a desculpa, o argumento é de que pode-se explorar o petróleo, que não é um combustível sustentável, que é combustível fóssil, para que do dinheiro desta exploração se invista em transição energética. Você acredita nisso, Zé? Pois é, olha, ontem eu tive um jantar com uma pessoa muito importante na área ambiental, ligada a organismos internacionais, né? E ela entende muito de meio ambiente e, inclusive, dessa relação internacional e as cobranças que se faz ao Brasil. E ela me falou uma frase que eu vou adotar daqui para frente. É de que o culpado dessa história não é quem produz, quem extrai petróleo, mas quem consome o petróleo. E o Brasil não é de longe o maior consumidor de petróleo do mundo. Por que essa pressão para evitar a extração de petróleo no Brasil? E aí ela me apontou que há uma cobrança maior do Brasil agora pela realização da COP aqui, né, o que vai acontecer no Pará. Há uma mistura ali, uma cobrança de que o Brasil deve fazer. E ela dizendo o seguinte, que a COP será na floresta, mas não será uma COP das florestas, porque os interesses são vários. São 3 grupos principais que vão discutir a COP e que o Brasil não está sabendo explicar para o povo que diabo é essa reunião de COP, parecendo assim uma Copa do Mundo, parecendo um congresso de ricos e tal. É o debate sobre a natureza que a gente não pode negar, ninguém pode negar. O agronegócio tem o ABC, que é a agricultura baixo carbono, ou seja, todos estão preocupados, mas não pode deixar de produzir, não pode deixar de extrair o petróleo. É um crime o que está acontecendo contra o Brasil e com a participação de brasileiros, inclusive ONGs dizendo que o Brasil está produzindo etanol e é por isso que a comida está ficando mais cara e mais cara no mundo. É mentira, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Produção de etanol é produção de etanol, produção de alimentos é um local totalmente diferente, é um clima totalmente diferente, uma disposição totalmente diferente. Então, tudo isso é cercado exatamente por este conceito. O Brasil tem que exportar. Fiquei sabendo também que o Agostinho, o presidente do IBAMA, está sofrendo uma forte pressão sobre esses resultados. E a Marina está ali omissa, está ali inerte diante disso. É hora do governo, se o governo quer, e parece que quer, quando eu falo governo, é o ministro Alexandre Silveira, que é um ministro que está mostrando a que veio, e o próprio presidente Lula, dizer, não, nós vamos fazer, vai lá no IBAMA, se preciso for, troca toda a diretoria, eu quero isso rápido. Uma das grandes críticas ao IBAMA é exatamente essa ausência. Não se pode demorar 15 anos para dar uma licença, ou não dar a licença, 15 anos. Só o estudo para ver essa extração de petróleo custou R$1 bilhão. Só o estudo, só o projeto para levar ao IBAMA para ver se pode e se não pode. E o IBAMA senta em cima e não dá um resultado. Eles estão dizendo que vão analisar tecnicamente, que seja sobre resultado técnico, não se pode discutir. Se é técnico, né? Agora, que está sendo politizado, está, e o Brasil está sendo prejudicado. É hora de todos se unirem e falar, nós vamos explorar o petróleo, porque o petróleo é nossa exploração. O pecado é de quem consome. Quero sua opinião também, Gustavo Segré. Vou tentar amarrar as duas coisas. Esse evento nos Estados Unidos, concordo com o Piperno, tem coerência na fala do Trump com as ações e com a promessa de campanha. Não acontece a mesma coisa aqui no Brasil com o atual governo, e justifico. Era uma defesa ao controle ambiental, a defesa da sustentabilidade e tudo. A degradação amazônica se multiplicou por 3 nesse período. E aí estamos defendendo uma COP30 que vai
contra o desmatamento, entre outras coisas, desmatando para construir uma estrada que vai levar as pessoas a essa realização. Então, o fato de justificar uma exploração de petróleo, que eu estou de acordo, eu não estou de desacordo, eu acho que estou de acordo, mas como a narrativa do governo era, não, nós temos que ir para uma matriz econômica, então agora a desculpa é, nós vamos fazer exploração de petróleo para ter dinheiro para ir contra a exploração de petróleo. Seria a mesma coisa que um cara que foi pego com dinheiro, dólares na cueca, diga que ele estava arrecadando recursos para fazer um programa contra a corrupção. Não tem lógica nenhuma. Então, ou o governo tem uma coerência ou não pode defender coerência nos outros. E eu lamento que a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, esteja sumida. Não fala nada. Agora, por último, quando você vê que o problema está no IBAMA, e eu espero que o governo tenha a expertise, e tem claramente, de não trocar a diretoria por causa disso. O que poderia fazer seria colocar a Tabata Amaral como ministério, porque quem assume como suplente é precisamente o presidente da IBAMA. Então evita mostrar para qualquer cidadão e qualquer eleitor que está trocando a diretoria porque não gostou do que estavam fazendo ou deixando de fazer. Porque se fizer isso, pega a possibilidade de que a oposição diga: lembra quando a esquerda reclamava, quando Bolsonaro trocou a diretoria da Petrobras? E se ficaria sem narrativa. Então, tomara que seja um ajuste político e não técnico, porque se for retirada a diretoria por causa disso, aquilo que foi criticado está sendo repetido. O Alangani, e aí a gente se lembra que nos primeiros governos do presidente Lula, a ministra Marina Silva, à época também ministra do Meio Ambiente, deixou o governo, na época deixou inclusive o PT, e muito por conta de desentendimentos em relação à política ambiental. O que muda de lá para cá, uma vez que ela permanece no cargo e continua ministra do Meio Ambiente, inclusive sem muitas críticas diretas ao presidente? O que muda é que eles querem explorar o petróleo, porque isso traz riqueza para o país, traz desenvolvimento, reduz a pobreza naquela região, mas, ao mesmo tempo, eles querem sair bem na foto e aí utilizam a imagem de Marina Silva, que tem essa imagem de defensora do meio ambiente e de toda essa pegada contra o carbono, contra os combustíveis fósseis. Então, o governo acaba jogando nas duas pontas, mas, evidentemente, como o Segré bem trouxe aqui, a população percebe a incoerência entre o discurso, entre o marketing muito centrado na figura da ministra Marina, ali inclusive ela está lá para isso, e ao mesmo tempo a exploração na margem equatorial. Ô Fábio Piperno, você acha que deve ter a exploração na margem equatorial? Desde sempre. Eu sou um defensor disso e também sou um defensor da agenda ambiental. Essas coisas, elas não são necessariamente conflitantes e tem mais. Vejam, o petróleo vai acabar um dia. É evidente que não vai acabar em 10, 15, 20 anos, como alguns catastrofistas semearam nos últimos anos. Mas vai acabar, sei lá, daqui 50 anos. Ora, até lá o Brasil precisa fazer essa transição energética. Onde é que vai arrumar dinheiro para isso? Qual é, vamos pensar em economia. Qual é hoje o principal produto da pauta de exportações do Brasil? Qual foi em 2024? Petróleo, mais do que soja. Então, vejam só, aumentando a exploração, o Brasil vai aumentar essa fonte de recursos para também financiar a necessária e fundamental transição energética. Senão, o governo não tem dinheiro para ela, não tem dinheiro nem pela conta. O quê? Propostas de campanha. Isso, exatamente. Proposta de campanha, não se mexe na Amazônia, deixa lá, não vai se fazer exploração de mineração, não vai ficar cortando para fazer ferrovia o tempo todo, não vai, por exemplo, expulsar índio da terra dele. A pauta ambiental é muito grande, ela é muito ampla. Pode desmatar para combater o desmatamento? Não se... Aliás, é importante que se diga que o nível de desmatamento caiu em relação a 2022, 2021. Então, e tem que cair mais. Tem que cair mais. O governo tem que fazer isso. 378%. Oi? A degradação amazônica cresceu 378%. Não, veja, o desmatamento caiu. Esse é o número. Isso é, enfim, estatístico agora. O ano Caiu o passado, desmatamento, aumentou a queimada. O ano passado ocorreram queimadas, foi uma coisa terrível e tem que cair. E tem que ter dinheiro para isso. Todo mundo sabe que as queimadas
falta um posicionamento claro, né? Falta um posicionamento claro e firme do governo, dizendo o que eu quero, como é que vamos fazer, e assim por diante. E tem que fazer. Essa história, por exemplo, da estrada lá na organização da COP, não é exatamente uma estrada, é uma rua, porque se trata de área urbana. É uma área urbana. Uma área urbana, exatamente. Mas em Belém, estão atacando o Brasil. Eu não gosto que ninguém fale mal do Brasil, muito menos brasileiros. Isso atrapalha o agronegócio. E falta ao governo virar de frente para o agronegócio, que é hoje a nossa grande riqueza. Eu acho que outras indústrias, o Piperno até já me questionou aqui sobre isso, essa história de ficar investindo em indústria como indústria automobilística, que não representa mais crescimento de país nenhum. E abraçar o agronegócio, essa é a nossa força. Isso, veja bem, Zé, eu tenho o maior orgulho do agronegócio brasileiro. Isso é uma verdade. Só um burro confrontaria isso. Agora, indústria não quer dizer necessariamente só a indústria automobilística. Tem um monte de indústria. Eu sou a favor, sim, que se reindustrialize o país, porque, Zé, não existe país próspero, rico e desenvolvido que não tenha uma indústria forte. Da mesma forma que não existe país do mundo que seja rico e desenvolvido e que tenha no agronegócio a sua principal atividade. É necessário? Óbvio que sim. Dá riqueza para o Brasil? Claro. Mas o Brasil tem que pensar no resto.